Então, falar pra você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes do Vasco, mas antes peço sua inscrição aqui embaixo, o like nesse vídeo é muito importante, de graça para você também. Pega o link do vídeo, compartilha nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, manda para geral, tá certo? Antes de falar do Vasco, quero falar da Betano, parceira aqui do canal, tá certo? Então, você que ainda não é inscrito na Betano aqui pelo canal, tem um link fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, o código promocional passando aqui na tela para você. Na Betano você ganha dinheiro de verdade, é a maior casa de apostas esportivas do Brasil e é parceira aqui do canal Vasco Connection, tá certo? E ó, se inscrevendo na Betano, você participa dos sorteios aqui no WhatsApp do canal, tá certo? Faça sua inscrição na Betano e participe aqui do grupo de WhatsApp do canal Vasco Connection, tá certo? O telefone é o DDD 21 e o WhatsApp é 999-81-1630, tá certo? Venha para Betano, venha para o canal Vasco Connection. Olha aqui, temos muitos assuntos para falar sobre contratações, sobre o Botafogo recusou a proposta milionária do Vasco, né? Vamos falar sobre isso, um assunto muito bacana, sobre jogadores da base. Tem participação especial aqui no canal, muito bacana. Já vai subindo o like aí e se inscrevendo. Olha aqui, vamos falar sobre isso tudo. Mas antes, não tem como deixar de falar sobre a entrevista do presidente Pedrinho ontem no canal Futebolaço do meu amigo Dieguinho. Um abraço, Diego. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela entrevista e o Pedrinho também pelas palavras. Eu acho assim, Pedrinho vem aqui também. Pedrinho vai falar aqui com a gente também, então, independente disso, eu acho que o Pedrinho falou em determinado canal, gente, não existe essa rivalidade entre a gente, não. Não vai existir, porque é todo mundo Vasco, todo mundo ama o Vasco. Então, receber um ídolo e agora presidente do nosso Vasco, além de, eu acho que é uma obrigação nossa, com o nosso público, com respeito nosso, tem que bater na tecla, tem que trazer sim o Pedrinho, os vascaínos para falar, para a gente perguntar, para tirar dúvidas. Então ontem, algumas pessoas falaram horrores do Pedrinho há uns dias atrás. O Pedrinho ontem, ele nem se defendeu. Ele disse, será que estava legal no passado? Eu vou colocar aqui um áudio que infelizmente eu não posso colocar o vídeo e depois termina. Esse assunto, só para matar aqui esse assunto de que o Vasco, eu acho absurdo. O Vasco está sendo comprado por 580, isso é uma mentirada, sai dessa. Gente, o Vasco tinha uma dívida, ou tem ainda, né? Porque essa dívida tá parcelada, tá o RCE, tá em dia. O Vasco uma dívida absurda de quase 800 milhões de reais. Na verdade, passou dos 800, né? Tinha 830 no último balanço e tal, enfim. Bota aí quase um bilhão de reais. Ou seja, a empresa tem que pagar, isso está no contrato. Então, para de historinha. Além de pagar as dívidas, a empresa tem que montar um time. É claro que eu quero o futebol nas mãos do Pedrinho, que entende de campo, que sabe como é o campo, sabe fazer planejamento. Eu acho que a entrevista dele ontem foi sensacional. Daí, alguém aqui, não sei, os mais novos talvez não lembrem, do Kleber, gladiador, jogou no Vasco. Ele deu uma entrevista ontem, eu como vascaíno, eu vi muita gente, não jogou nada, mas a questão não é se ele jogou ou não jogou. Muitos também não jogaram. A questão foi o que ele falou. Quando a pessoa fala a verdade, peraí, cara. Independente do meu lado, o passado era uma vergonha. Gente, preste atenção, não sei se vocês tiveram acesso, mas eu achei isso aqui um absurdo e eu tenho a obrigação sim de gravar e colocar pelo menos o áudio, para você torcedor, para você torcedora, que vocês possam acompanhar um pedacinho, um trecho do que o Kleber, gladiador, ex-jogador do Vasco, disse na entrevista dele. O que tinha mais de desorganizado no Vasco nessa época? Era assim, o Vasco não tinha onde treinar na época. Verdade. O Vasco treinava, a maioria das vezes, em São Januário. Só que aí eu cheguei lá, era a Copa do Mundo. Então São Januário estava para a FIFA, era uma sede. Então a gente não podia treinar lá. A gente começou a treinar, o nosso treino quando eu cheguei lá era em Curicica, mano. Sabe onde era Curicica? Não. Onde foi gravada a novela do Tufão. Curicica onde joga BBB. Irmão, era no meio da favela aqui. Só os barracos. Os caras conseguiam ver o treino do barraco e ficavam gritando. Os caras tudo flamenguistas. Seus filhos da mãe, você quer e tal. Então, a gente treinava ali, só que, no meio da favela mesmo. A gente chegava de manhã, tomava café. A mesa para tomar um café, aquelas mesas de plástico,
aquelas mesas de plástico de cara dobra, sabe? Aí botava o café ali, todo mundo tomando café junto. O cara cortava o pão em cima do leite do outro. Mano, é uma várzea, mano. Pô, parceiro lá em Osasco, comecei lá. Mas era uma... Aí beleza, aí treinava. A grama de Curicica era assim, mano, cheio de buraco o campo. Aí beleza, a gente treinou e tal. Aí foi treinar algumas vezes no CFZ lá do Zico, lá, era um pouquinho melhor, mas banho frio, banho gelado. Aí voltamos pra São Januário, fui treinar lá em São Januário. Meu, um dos primeiros treinos meu lá, a gente saindo do São Januário ali, depois do treino, quando volta pra tomar banho, energia elétrica desligada. Aí um dia eu subo lá, quem tá lá? Douglas, assim, ó, treinando, né, mano? Aí eu falei, porra, que foi, cara? Aí eu falei, aí eu olho lá, tava ele assim, treinando, ele fazendo um bobinho e ele assim, né? Eu falei, pô, tá mal, pai? Ele falou, porra, tá fogo, né? Eu falei, pô, Douglas, na moral, mano, que cheiro é esse, mano? Que cheiro é esse aqui? Ele falou, você não sabe não? Eu falei, sabe o que? Ele falou, mano, aqui é cheio de merda de gato no campo. Porque aqui tinha ter muito rato, então botaram muito gato pra pegar os ratos. E os gatos andavam no campo à noite, mano, cagavam o campo todo. Então quando nós ia treinar de manhã, era cheio de gato no campo, mano. Aí eu falei, mano, não é possível. Em paralelo, a torcida é maravilhosa, gigantesca. Gigantesca e fanática mas assim, porra, dava dó. Hoje eu acho que mudou bastante um pouco, né, o Vasco, mas ainda é só questão da estrutura. Se não se estruturar, Palmeiras, Flamengo, Atlético, times estruturados vão nadar de braçada. Vão nadar. É por isso que tem tanta dificuldade o Vasco, cara. Por isso que teve sempre tanta dificuldade. Por isso que caiu várias vezes. Palmeiras, porque o Palmeiras jogou quantas vezes? Caiu 2, né? Poderia ter caído a terceira, né? Se escapou lá na última rodada. Por causa disso, porque não tem condição de você levar um negócio desse jeito. Gente, eu acho isso aqui, assim, verdade. O Douglas, ó, o Kleber, em momento algum, ele falou mal do Vasco, sabe? Ele não quis falar mal da instituição, não, pelo contrário. Ele falou as condições do Vasco, da vergonha que era o Vasco. Se hoje o Vasco está um clube, hoje está mais organizado, hoje não tem mais aquela bagunça dentro do Vasco, hoje o Vasco tem um centro de treinamento, hoje o Vasco tem um campo decente, São Januário todo limpinho, organizado para o seu torcedor, para os seus jogadores no campo e tal. Gente, eu acho isso aqui uma covardia com a instituição. E vendo algumas pessoas cobrando o passado como se não, vamos resolver em um ano o que fizeram, as besteiras que fizeram em 23. Não tem como. Eu acho isso aí, não tô aqui brigando, cara. Eu tô falando, pelo amor de Deus, acorda. Acorda. Que história é essa de passado bom? Que passado bom é esse? Por que a empresa tá fazendo mal pro Vasco? Aonde que a empresa tá fazendo mal pro Vasco? Não é a melhor empresa do mundo. Não é. Agora, dizer que tá fazendo mal... Você falar que tá fazendo mal se o passado fosse bom, pô. Não, o passado era maravilhoso. O passado tinha, pô, são 20 anos aí de conquista. Mas aqui, o cara falou aqui as condições do Vasco. Eu acho absurdo. Não vou cansar de bater nessa tecla. E esses mentirosos que ficam aí na internet falando, não vivem, não vão no clube pra nada, nem pra assistir um jogo, não pagam um ingresso e querem falar de Vasco. Gente, na boa, não sou melhor do que ninguém, mas contra esse povo, tá, que só destroem a história do Vasco, eu vou sempre me levantar contra. Tá? Eu quero falar aqui, parabenizar também, o Lucas Piton, foi eleito o melhor lateral esquerdo do Campeonato Carioca. Na festa da federação ontem, o Piton recebeu o troféu de melhor lateral esquerdo. Parabéns, Lucas Piton. Para mim, não é o melhor lateral esquerdo só do Campeonato Carioca, não. É o melhor lateral esquerdo do Brasil. É um baita de um lateral e acho que é um cara que sabe das coisas, é um grande jogador de seleção brasileira. E, na minha opinião, na próxima convocação, o Piton estará presente. Mais um jogador, Léo Jardim, Lucas Piton, na próxima convocação aí do Dorival Júnior para a seleção brasileira, tá certo? Olha, o Botafogo recusou a proposta de 15 milhões do Vasco pelo volante Marlon Freitas. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, eu achei isso aqui engraçado, porque o jogador quer jogar no Vasco, tá? O Marlon Freitas não quer permanecer, acha que o Vasco é maior, acha que o Vasco, na questão da torcida, na questão do projeto, o Vasco é melhor. Porém,
o John Textor, né, que é o dono do futebol do Botafogo, rejeitou. E ele pode, né, gente? Isso aí é normal. O cara tem muita grana, então não quero 15 milhões pelo Marlon. O Marlon vai continuar aqui. Então, parece uma mirra, né, do John Textor com o Vasco, já que o Vasco demonstrou interesse no meio-campo do Botafogo. Mas, né, vamos aguardar o que de fato vai acontecer, que o Vasco precisa, sabemos disso, contratar um novo meio-campo. Dito isso, né, com toda essa questão envolvendo Martínez, agora o jogador do Botafogo, Marlon Freitas, eu trouxe o Emerson Rocha, já que ontem eu falei sobre o Guilherme Estrela, falei também sobre, enfim, jogadores da base do Vasco. Acho que o Ramon Dias deve, o JP também, né, acho que o Ramon Dias deveria enxergar melhor esses jogadores da base. Daí eu trouxe o meu amigo Emerson Rocha para falar sobre essa questão. Fala com a gente, Emerson, se existe uma solução dentro do Vasco para essa questão envolvendo meio-campo do nosso clube. Meu parceiro Eduardo Ferrari, a todos ligados aqui no Vasco Connection. Estou aqui, no Golfe Olímpico da Barra da Tijuca, onde nessa segunda-feira comemoramos 5 anos do canal Atenção Vascaínos. Mas o Eduardo me pediu para gravar um vídeo aqui logo pela manhã, nessa terça-feira, para o Vasco Connection, falando sobre reforços internos do Vasco para essa posição de meio-campo, principalmente, até porque o Vasco está buscando no mercado outros jogadores, mas a situação está bem complicada. Olha, Eduardo, eu vou falar primeiro do time profissional. Eu acho, por exemplo, que um jogador que o torcedor, por exemplo, torce um pouco o nariz, mas que até agora foi muito pouco testado, é o De Luca. O De Luca, se você parar para analisar, nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, onde o time do Vasco jogou com o time C, ele deu 3 assistências em 2 partidas. Então precisava ser um pouco mais testado. Mas aí sim, vamos para a base. Na base sim, que é uma categoria que eu gosto de acompanhar bastante, que é o time sub-20, é a última categoria de base até chegada ao profissional. O Vasco tem alguns jogadores de meio campo que podem sim ajudar o time. Eu acho que é aquele negócio, a gente tem que saber quando esses meninos devem subir. Não dá para colocar como solução do problema, mas alguns jogadores podem ajudar no dia a dia, entrando nos finais de jogos, ganhando confiança. Por exemplo, Lucas Eduardo, que é um volante, é um baita de um jogador, é um jogador que já foi de seleção brasileira de base, é um jovem, tem 19 anos, acho que pode ajudar muito, sabe ser primeiro volante, sabe ser segundo volante, tem boa técnica e tem grande marcação. Acho que é um jogador que pode ajudar bastante, até por já estar formado fisicamente. Mesmo aos 19 anos, ele já tem força física de um jogador profissional. O JP é um jogador um pouco mais lento, mas também é um bom passe. Eu acho que ele é um jogador que pode ajudar, mas nesse momento do Vasco a gente precisaria um pouco mais de marcação. Então eu acho que eu usaria, por exemplo, o Lucas Eduardo mais no profissional, pelo menos para treinar com os outros jogadores e quem sabe ter uma oportunidade sendo visualizado pelo técnico Ramon Dias. O outro jogador que eu vou destacar bastante é o Guilherme Estrela, é o camisa 10 do time sub-20, veio de praticamente 2 anos de muita contusão, mas parece que agora está bem fisicamente, já voltou fazendo gols. Na própria Copinha São Paulo foi um dos jogadores que menos jogaram ruim, vamos dizer assim, foi o que mais se destacou da equipe do Vasco, jogando muito bem nas partidas. Pena que o Vasco foi eliminado precocemente, mas é um jogador que já na Copa Rio Sub-20 vem atuando bem, fazendo gols, dando assistências. Eu acho que sim, pode ser um jogador que o Vasco possa utilizá-lo no profissional. Já vem treinando com o time profissional e pode ser sim um jogador que o técnico Ramon Dias comece a olhar. Você falou, por exemplo, sobre Lucas Zucarello. É um jogador ainda muito jovem, tem apenas 17 anos, subiu do sub-17 para o sub-20, ainda é reserva da equipe, dá para mantê-lo mais. Então tá aí, agradecendo demais o meu amigo Emerson Rocha, sempre ajudando aqui o canal, atendendo gentilmente o canal Vasco Connection. Olha aqui, tem toda a razão, assina embaixo. Até porque, gente, no último jogo contra o América Mineiro, o Vasco foi a campo com os seguintes jogadores: Léo Jardim, João Vitor, Medel, Léo, Piton, Zé Gabriel, Sforza e Adson. No ataque, David, Cleiton e Verrete. João Vitor fez a lateral porque o Paulo Henrique sentiu a perna direita e o Adson atuou como meio-campo por conta das contusões dos nossos meias. Então, deixe seu comentário aí embaixo sobre essa questão. Eu acho que é muito importante para a gente essa questão envolvendo esse time que vai enfrentar o Grêmio. O jogo é domingo, 4 horas da tarde, em São Januário, com transmissão aqui do canal. Então, você que ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo, que é muito importante. Vamos transmitir todos os jogos do Vasco nessa temporada aqui no canal Vasco Connection, tá certo? Então, faça a sua inscrição aqui embaixo. Outra coisa para fechar o vídeo,
a Betano, link da Betano fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Vai lá, clica uma vez, faça sua inscrição, ó, tem jogo domingo, tem jogo hoje, código promocional passando aqui na tela para você, participe do grupo de WhatsApp aqui do canal Vasco Connection, vou falar novamente o telefone, o DDD é 21, o telefone é 999-81-1630, vem para cá porque aqui é muito mais legal, vamos falar de Vasco aqui no grupo de WhatsApp, vamos participar do sorteio das camisas, muita coisa rolando aqui no grupo de WhatsApp, tá certo, gente? Então, daqui a pouco tem mais vídeo, daqui a pouco tem mais informações. Mais uma vez, sobe o like no vídeo, se inscreve, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.